Olá, eu sou o Rafael Sanzio e seja bem-vindos a esse vídeo, essa resenha desse livro aqui que eu tô fazendo, que é o terceiro capítulo, no qual fala sobre o lado negro da transexualidade, de meninas que passam a ser meninos e a propaganda em cima dela. A resenha é do terceiro capítulo, mas dependendo da plataforma que eu vou postar, eu posso postar ou no Rumble, ou no YouTube, ou mesmo no Instagram. No Instagram ou no YouTube, obviamente eles vão querer censurar e eu posso perder o canal e eu posso perder a comunicação com vocês. Se eu postar no Rumble, vão lá, dê uma ajuda para ajudar a crescer a nossa comunidade, o nosso canal, para falar contra essas coisas que têm destruído a nossa sociedade, os nossos princípios, não só religiosos, mas o nosso princípio familiar e no qual ocasionam muitas mortes de verdade por suicídio, principalmente de jovens, adolescentes e até crianças. Esse livro é da Abigail Shrier. Ela escreveu esse livro e, obviamente, todo mundo tentou boicotar, censurar, porque tratava do outro lado sombrio que fala do transexualismo, da transexualidade, da disforia de gênero, que a propaganda e os meios de comunicação aí progressista têm promovido. É tudo muito bonito, sair do armário, é tudo muito bonito tomar hormônio para se sentir aceito, mas ninguém conta para você o outro lado da história e do porquê isso está acontecendo. E aí a Abigail Shrier, ela escreveu esse livro, eu tenho a versão dele em espanhol, eu tentei comprar a versão daqui, da Espanha onde eu tô, em inglês, eu não consegui, porque por essa pressão dos movimentos LGBT, para censurar o livro, mas felizmente eles conseguiram traduzir para o espanhol e eu, sem querer, eu fui na livraria, acho que uns 2 meses atrás, e eu achei esse livro e comprei, né? Só tinha 2 dele. Principalmente na cidade onde eu vivo, que tem pensamento bastante progressista. Essa terceira parte dessa resenha, ela vai tratar dos influencers. Desde que o YouTube começou, eu mal sabia disso. Desde que o YouTube começou em 2005, em 2006 já haviam influencers promovendo a transexualidade dentro da plataforma YouTube e, consequentemente, no Facebook e logo mais no Instagram. Aí você pergunta, mas o que isso tem a ver se uma pessoa é gay ou não? Ela sabe. Ninguém se torna gay, a pessoa se nasce gay. A gente tem que separar sobre a propaganda trans em cima dos adolescentes e crianças e se você se sente atraído por um homem, por uma mulher, por pessoas do mesmo sexo, a gente tem que diferenciar isso. No vídeo anterior, eu falei para vocês, segundo o livro também, e também minha observação diária e também minhas pesquisas, que não existe mais as lésbicas, as sapatonas que se diziam no passado, as marimacho aqui na Espanha, as machuda lá de onde eu vim, eu acho essa palavra muito engraçada, machuda. Não existe mais essas classificações dentro do movimento LGBT. A tendência é que eles não existam mais. Existem homens trans. Mulheres que se tornaram homens através da ingestão de hormônio ou da aparência, se vestindo como homem, ou essa loucura que você tem visto aí. O objetivo também desse vídeo não é questionar o direito civil de cada um, se a pessoa quer casar ou não quer casar. Não. A intenção é falar o lado obscuro mesmo desse mercado de transexualidade, que tem coisas absurdas que provavelmente você, como pai, nem sabe. Especialmente esse vídeo é para os pais. E também para as pessoas que provavelmente estejam em dúvida, ou também é um vídeo informativo para pessoas que nem sempre sabem ou apoiam coisas como eu no passado não sabia, até eu começar a estudar. Bom, a terceira parte desse livro, o terceiro capítulo, ele vai tratar dos influencers. Os influencers, eles têm papel primordial em tudo que a gente vê hoje, em tudo que a gente veste, o que a gente come, o nosso estilo de vida. Então, por que os influencers, eles não vão ter um papel primordial na sexualidade das pessoas, no comportamento sexual, no que as pessoas fazem ou deixam de fazer? Como eu falei para vocês nesse vídeo, desde 2006 o YouTube já promovia a transexualidade infantil através de seus vídeos, através de influencers. E um desses influencers que você pode procurar aí na internet é o Chase Ross, que era uma mulher cis, uma mulher biológica, nasceu mulher e se transformou em um homem trans. Para eles são homens trans.
E aí ela ganhou notoriedade porque ela conseguiu muitos seguidores e através disso ela começou a promover. A ideia dela é que ela não tinha como ir num terapeuta e através dos vídeos ela poderia falar para ela mesma e encontrar pessoas que provavelmente estariam passando por isso. Até o momento, quando o Chase, eles estavam passando, ela estava passando por essa situação, ela não tinha ideia que no futuro, em 2011, ela ia começar a tomar hormônio, esse hormônio masculino sintético. Eu lembro que quando eu estava no ensino médio, eu tinha muitos colegas de classe que tomavam anabolizante, né? Anabolizante para crescer, para ficar forte, e era sintético, quer dizer, hormônio masculino sintético para ficar forte. E depois de um tempo, todos esses meninos, assim, 3 anos de ensino médio, e no terceiro ano esses meninos todos estavam com problemas, tanto de saúde, começou a aparecer vários tumores nos braços, no corpo deles. E também teve um deles que entrou em depressão, aí ninguém sabia por quê, aí depois a mãe dele foi no colégio conversando com a professora na frente de todo mundo, disse que era por causa dessas substâncias que ele estava tomando e para dar um aviso pra gente, né? Eu nunca tive essas coragem, graças a Deus, né? Apesar de achar muito bonito, corpo atlético, essas coisas, eu também sou atleta, eu nunca tive a coragem porque eu sei, sempre ficou claro para mim os efeitos colaterais. Então, voltando ao Chase. Aí o Chase começou a promover isso, em 2011 veio que ele começou a tomar hormônio, mas naquela época, ela, que ainda era ela não achava que isso era necessário, porque isso ela sabia que ia provocar várias transformações no corpo dela. No entanto, ela que se tornou influencer, que influenciou outras, também tem o nome dela aqui, Kylie Carroll, disse o seguinte: você não precisa ser trans para tomar hormônio, porque os efeitos permanentes vêm depois de 3 meses. Durante esses 3 meses você pode tomar hormônio e aí você vê como você se sente, como se fosse assim. Você corta o seu cabelo disso, se não der certo, o seu cabelo cresce de novo. Se fosse assim, seria bom, porque as pessoas não teriam problemas psicológicos ou físicos ou tantos outros problemas que não são ditos aí na mídia progressista. O problema é que a maioria desses influencers, a escritora, ela fez uma pesquisa bem grande de campo para ter a ideia do que ela estava falando. E ela conversou com os pais desses influencers, que não são poucos, são milhares de influencers que a autora teve o cuidado de assistir o vídeo, horas e horas assistindo o vídeo deles. E os pais desses influencers disseram que a maioria deles luta contra a depressão, tem distúrbios psicológicos, ataques de fúria. Como citou um dos pais aqui, falando no livro, que é como uma tempestade de verão, que ninguém sabe quando vem ou quando vai. E aí, esses influencers eles estão influenciando os filhos. E aí a gente entra no lance da propaganda. Lembra no passado que muitas crianças queriam ser como a Barbie? E aí isso, de forma ou outra, promovia o mercado de plásticas. Nos Estados Unidos, muitos adolescentes começaram a fazer plásticas loucamente, vamos dizer, de uma grande demanda, por causa dessa propaganda, não só através das Barbies, mas nos filmes. E aí a gente pensa, por que não essa propaganda através de influências também não foi colocada de transexualidades para meninas que querem se tornar meninos? A gente pensa que não, mas todos nós fomos adolescentes e tivemos algumas dúvidas. Eu, por exemplo, admirava muito o tal cantor, que eu era adventista, admirava ele demais, mesmo não tendo voz nenhuma para cantar, mesmo não gostando de música, eu me sentia influenciado por ele por cantar, até ele dizer que era de esquerda, daí, bom, eu penso com a minha cabeça, né? Isso é um exemplo. E tantos outros exemplos que, através da propaganda, eu, na minha adolescência, tive dúvida. Será que eu sou cristão? Porque o aborto é algo bom? Ou será que as histórias bíblicas elas não conflitam com as mesmas histórias dos contos de Gilgamesh, lá da Suméria? E depois a gente percebe que tem muita coisa querendo manipular a nossa mente. Mas um dos pontos principais desses influencers trans no mercado, principalmente para os adolescentes, é que eles nunca colocam em pauta os problemas darks, os problemas sombrios que eles passam. Por exemplo,
Se você que é uma menina e quer se transformar em menino, sem nunca ter tido nenhum tipo de disforia de gênero ou sinal disso, porque nos Estados Unidos não é preciso que você prove que você tem disforia de gênero, simplesmente você vai no médico e diz, ó, eu tenho um problema, eu quero começar a tomar hormônio para me tornar um homem. E aí o médico vai e prescreve. Daí a gente entra no lance da indústria, porque essa indústria, ela não tá nem aí se você... É como a indústria de plásticas, ela não tá nem aí se é algo bom ou ruim. Eles querem produzir, produção. E os seres humanos se colocam dentro desse mercado. Os seres humanos se tornam só mais uma estatística. Como eu já disse em alguns conteúdos meus anteriores, até mesmo eu acho que eu falei no vídeo anterior, que um médico que ele prescrevia hormônios sintéticos para pessoas trans, ele deixou de prescrever, porque 80%, quase 78%, quase que 80% dos pacientes dele no final se matavam, se suicidavam. E aí ninguém vê os índices de psicólogo, a maioria deles é problemas psicológicos. Inclusive eu tenho uma pessoa trans na minha família. E eu também já presenciei, quando a gente vive na Europa, principalmente em Londres, a gente convive com muita gente trans, muita gente com essas ideologias, e a maioria deles tem sim problemas psicológicos. Eu presenciei a história de uma brasileira que estava em Londres, que até então só era trans, mas nunca tinha feito a cirurgia para remoção do pênis. E aí, quando ela removeu o pênis, aí ela enlouqueceu, que foi preciso a família dela ir a Londres resgatar, porque ela já, psicologicamente, já estava longe. E aí, para a gente entender o que realmente passa depois que uma pessoa toma hormônio, é só ver as estatísticas. Ó, não é que nem um cabelo, não é como a unha que você corta e volta a crescer. São coisas irreversíveis. Problemas cardíacos, problemas de todo o sistema imunológico, o aumento de índice de câncer e o principal que é o suicídio. Só que os influencers não falam disso. Vamos só tocar aqui no caso da propaganda em si, da propaganda trans, como eu já falei também no vídeo anterior, que tem a propaganda trans em cima disso, tem a GLAAD, que é a Gays Lésbica contra a Difamação lá dos Estados Unidos, que coloca que 20% dos personagens de toda a produção televisiva e do cinema tem que ser de homossexuais, gays, lésbicas, trans, o que seja. Mas quando que a nossa realidade, a gente não vê nem 0,5% de pessoas são trans nesse mundo de bilhões de pessoas. Antigamente, as pessoas recebiam mais as mensagens através da televisão de forma passiva. Elas sentavam na frente da televisão e começavam a receber, ó, compre isso, compre aquilo, ó, isso é bom, isso não é ruim para você. É claro que dentro disso existem muitas mensagens, tanto mensagens que a gente não pode perceber, que somente o nosso inconsciente percebe, mas que tem um impacto no nosso comportamento. Mas só que a propaganda hoje ela deixou de ser de forma passiva para ser o call to action, que é chamando mesmo para ação mais ativa. E daí quando você vê influencers que criam comunidades, olha, para vocês terem ideia que essa gente ela vende muito, por exemplo, brinquedos sexuais ou um pênis postiço ou o que seja, eles vendem. Eles criam comunidades dentro do Instagram, do YouTube, eles criam dentro do Facebook, ou até mesmo agora do Patreon, que escondem isso dos pais das crianças e dos adolescentes, no qual eles têm acesso. Eu vi outra... Olha, eu vou contar só para encerrar esse vídeo, só o caso de um... Que eu observando mesmo. Quando eu morava em Londres, eu jogava vôlei e tinha uma pessoa muito querida, uma senhora muito querida que tinha uma filha, que tem uma filha, e ela, como jogava vôlei, a filha dela era muito alta, mas só que ela não jogava vôlei, mas sempre assistia a mãe dela. E a gente, oi, tudo bem e tal. Não vou falar nomes, né, porque provavelmente ela vai assistir esse vídeo e ela vai saber que eu tô falando dela. E essa menina até então não apresentava nenhum tipo sabe, ela era muito feminina, tinha um corpo bonito, é muito alta, mais alta que eu, acho que ela tem 1,90 m. Ela parecia ser uma menina bem calma, quieta. Enfim, e eu nunca tinha percebido nada. E olha que a gente vivia muito, assim, no meio do vôlei, muito juntos. E aí, se fosse, a gente teria como perceber. Um sábado antes de vir morar na Espanha, em 2019, eu fui convidado para ir num churrasco de brasileiros. E aí, quando eu cheguei nesse churrasco, tinha muito brasileiro, isso, dançando, cantando. Só que eu não sei dançar nem cantar. Eu geralmente fico lá, converso com as pessoas e dou risada. E eu vi uma pessoa sentada numa cadeira, uma pessoa não era brasileira, obviamente, era um
branco, de cabelo rosa, que para mim era um homem, de cabelo rosa grande, de short de banho, sentado e ninguém conversando com ele. E aí eu senti assim dó da pessoa e fui conversar com ele. E a gente conversou, e ele disse que ele era da África do Sul, que estava ali. Eu imaginei que ele era um estudante morando na casa que estava meio deslocado. Mas aí eu estava enganado. Depois que a filha dessa menina que estava lá também chegou, e aí eu vi que eles eram namorados. E aí eles se beijaram, assim, eu achei estranho. Nossa, mas ele não parecia que tem uma namorada. E daí, conversa vai, conversa vem. Obviamente, a gente descobriu que ele era namorado e os outros meus amigos falando, gente, quem é essa aí? Quem é essa bichona? Não, eu não sabia. E quando a gente falando perto da mãe da menina. E depois a mãe da menina disse assim, nossa, ele é o namorado da minha filha. E aí os meninos se calaram, né? Mas eu tive todo o cuidado de ir lá conversar com ele. Para resumir a história, depois de um tempo de morando aqui na Espanha, as pessoas começaram a me mandar prints, o link, para ver as transformações que essa menina estava passando. E essa menina se autodeclarou trans. E aí ela fez cirurgia para remover isso, para se adequar, para se identificar como um homem. E uma vez a mãe dela me ligou, num sábado à noite, eu lembro que estava chovendo, ela me ligou e a gente ficou 2 horas conversando, porque eu vi que elas já estavam vendo os meus conteúdos, no qual eu falo sobre o lado negro de ser trans, não falo sobre cirurgias. E a gente ficou 2 horas no telefone. Obviamente eu tenho certeza que eu não sou burro, que a menina estava atrás escutando enquanto eu e a mãe dela conversava. Não era uma crítica o que a menina escolheu, mas sim o lado negro de tudo isso, porque a menina passou por uma cirurgia de mutilação, tirou algo do corpo dela que não vai mais voltar, começou a tomar bloqueadores de hormônio e agora vive a militância do movimento LGBT, que eu não sei quantas siglas mais tem. Bom, provavelmente a influência desse cara que eu fui lá conversar por dó, porque ele estava deslocado, em cima dela. Porque até então ela nunca tinha apresentado isso, foi depois que ela entrou na universidade, todas essas coisas. Enfim, eu tô falando muito enfim, né? Nossa. Tomem cuidado, pais, principalmente. Olha, se eu pudesse, eu tenho que dar um jeito. Eu estava conversando com uma amiga que ela é psicopedagoga aqui, amiga nova, né? Psicopedagoga. Aqui na Espanha, ela conta cada caso de crianças. Por exemplo, ela tinha um caso de um menino que queria tirar o pênis. Ah, ele queria tirar o pênis, uma criança queria tirar um pênis. E aí ela tentou, fuçou, descobriu por que você quer isso, por que você quer isso. Depois ela descobriu que os pais assistiam um programa de humor no qual tinha um homem que tinha cortado o pênis por engano. E aí eles pensavam que os meninos, a criança não percebia, só que a criança estava lá brincando na frente da televisão enquanto eles assistiam, e aí causam tudo isso. A propaganda trans pode pegar qualquer pessoa disfarçada de direitos humanos, de problema de disforia de gênero, ou outras coisas que a gente nem imagina, mas que no final traz muita tristeza e depressão e morte, suicídio. Eu tenho visto isso com meus próprios olhos nas pesquisas que eu tenho feito e presencialmente. Então, tome cuidado com seus filhos e investigue. Eu não prometo, eu vou tentar ver se eu agendo uma live com essa... Uma live não, um vídeo gravado com ela, porque eu vou ter que colocar a legenda, com a Abigail Schreier. E aí eu posto para vocês. Eu não prometo, mas eu vou mandar um e-mail para ela, vou tentar. Então, ó, pensem e cuidado com essa militância e cuidado até com o que você vê na frente dos seus filhos, até dos filhos adolescentes. E tenham cuidado porque os pais têm perdido muita autoridade dos filhos por essa ideia de trans. O Estado tem intervindo nisso, até crianças de 8 anos podem passar por cirurgia de readequação de sexo, o que é um absurdo. Porque a alegação do movimento trans é isso que causa mais transtorno para a criança ou para o adolescente, no qual eles vão se matar. E a gente sabe que a consequência do suicídio e da depressão é justamente o movimento trans na cabeça dos adolescentes, tá bom? Pensem e lutem. Não desistam, porque se a gente desistir, esse mundo vai, ó, e orem bastante. Tchau!